Sua situação não define você. Você sabia disso? Que a sua situação que você passa, que nós passamos como igreja essa semana, porque antes de vocês chegarem, a gente estava orando e agradecendo ao Senhor por todos os livramentos que Ele deu. Então, cada situação que a gente passa não nos define. A situação nos constrói. Na verdade, tudo que a gente passa tem poder para nos construir ou para nos destruir. E eu espero de verdade que vocês usem as situações que o Senhor permite que a gente passe para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa cheia do Espírito, uma mulher, um homem cheio de poder no Senhor. E eu quero trazer aqui uma palavra que a nossa Lala falou aqui, que eu até coloquei. O amor que persegue, ela cantou muito isso. O amor que persegue. O amor de Jesus, ele é violento, você sabia disso? É um amor violento, ele te alcança, ele te busca. E o amor é o que o amor faz. O amor tem uma atuação fortíssima dentro de nós. Se não for assim, não é amor. Porque o amor, ele se envolve, ele se mistura, ele se transforma, ele vai até você, ele pega você onde você está na sua história. E o amor de Jesus é o amor que faz. Ele foi para a cruz e nós cantamos isso. Ele foi para a cruz do Calvário. Não tem outra demonstração de amor que seja maior, mais forte, mais determinada, mais sagaz do que o amor de Deus. Porque Ele derramou o sangue dEle, a vida dEle. Nós recebemos vida quando Jesus foi para a cruz. Não tem nada que se compare a isso. E eu quero começar minha palavra porque esse encontro, eu queria que vocês entrassem nessa história. Deixa tudo que você está vendo aqui entrar no seu coração, porque nós somos visionários. Deus nos fez com uma capacidade incrível de sonhar. Se permita entrar na história da mulher samaritana. Olha que gostoso. Jesus está muito confortável, não está? Sentadinho ali. Olha a mulher samaritana, como é que ela está. Vocês acham que ela está com medo dele? O que vocês acham que está acontecendo ali? Um ambiente gostoso, né? Não parece? Você consegue sentir isso? Quem consegue sentir um lugar gostoso? Uau! Então eu queria que você entrasse na história da mulher samaritana. Então eu vou começar aqui. O texto base é: quando Jesus encontra a mulher samaritana. Se vocês puderem colocar o texto, Jesus, a primeira coisa que eu quero falar é o contexto histórico. Eu quero dar um pouco do que acontecia, o que acontecia na época, tá? O contexto histórico é que os judeus e os samaritanos não se davam. Primeira coisa, eles não se davam. Existia uma dificuldade entre os judeus e os samaritanos, isso. Eles eram inimigos. E no contexto social, ela era uma mulher rejeitada, marcada por sua história e excluída pela sociedade. Então, o que aconteceu, gente? Essa mulher foi pegar água num horário que não tinha possibilidade dela encontrar ninguém. Porque as mulheres normalmente iam bem cedinho, que era fresco, ou mais à tardinha, que também era fresco. E ela teve que ir no sol escaldante para não ser vista. Vocês têm noção? Que dor que essa mulher passava? E em cima disso, o que Jesus fez? Ele encontrou a mulher ao meio-dia. Eu já falei sobre isso. Ela foi nesse horário para não ser encontrada, pois carregava uma história de fracasso, de rejeição e de vergonha. Quem já leu essa história? Tá, vamos entrar na história. Eu quero que vocês deixem a visão do coração entrar, porque isso vai falar profundamente conosco. Mas Jesus foi justamente encontrar com ela, e a coisa mais interessante que o Senhor falou comigo foi que ele chegou, ela veio depois, ele chegou, ela foi chegando, ele abordou ela e pediu água para ela. Não é meio esquisito assim na nossa cabeça? Como assim? Um homem chega para uma mulher, e ele sabia que ela era uma samaritana, e pede água para ela. E eu e o Senhor ali: Senhor, por que o Senhor fez isso? O que o Senhor está querendo ensinar a tua igreja com relação a chegar e a pedir para a mulher que foi buscar água para ela, água para ele? Faz sentido?
Ele chegar perto da mulher, uma mulher, ele sabia tudo sobre ela. E ele pede para ela aquilo que ela foi buscar. Primeira coisa que eu quero passar para você. Jesus, quando chega na nossa vida, ele chega pedindo para nós a nossa maior necessidade. Primeira lição. Ela foi buscar água. Água é um elemento vital para o ser humano. Sem água a gente não vive. E Jesus chega na sua vida hoje, chega na sua vida hoje, pedindo aquilo que você foi buscar. Você entregaria? Faz sentido? Ela foi lá, escondidinha, aí chega um judeu, que até então ela não sabia quem era, e pede para ele pede para ela, dá-me de beber. Você pode pôr o texto aí, consegue pôr assim tudo junto ou não? Vai um pouquinho de cada vez, né? Então, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pode colocar. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Para um pouquinho aqui. Jesus é estrategista, viu, gente? Jesus deu um jeito de ficar sozinho com ela. Vocês estão percebendo os detalhes? Pode continuar. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como assim? O que está acontecendo? Por que você me pede água? Se você... Samaritano não conversa com o judeu. Vamos combinar? Vamos estabelecer aqui os nossos limites? Foi o que ela fez. Pode continuar. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Gente, isso mexeu tanto comigo. Por quê? Para pensar comigo. O que você tem pedido para o Senhor incansavelmente nas suas orações, que é uma necessidade vital? Sem aquilo, você não flui. No caso, era água. O que você tem pedido? Jesus quer isso que você tem pedido para Ele. Porque se você entregar o que você está pedindo para Deus incansavelmente, você está na mão dEle. E as coisas começam a fluir, porque esse é o código de Jesus. Dá tudo, entrega tudo. Sabe por quê? Depois da entrega vem a confiança. Se você crê que Jesus e é Deus, Ele vai dar o jeito dele de te entregar aquilo que você tem pedido. E aqui eu estou lembrando de algo muito forte que eu já falei para a galera que está aqui na igreja, que é o nascimento do João Pedro. Já falei, eu já contei para vocês. Eu tive o primeiro filho, que é o Felipe, e quando eu fui tentar engravidar o segundo filho, não vinha, eu sou filha de médico. Meu pai era apaixonado em mim, eu era apaixonado nele, eu falei, pai, não tem o que vai fazer, isso não dá certo, o senhor dá o seu jeito, aí vamos para os seus amigos e tal, e vai para um, e vai para outro, e vai para um, e vai para outro. E eu lembro o dia, tenho uma memória, a gente tinha consultório junto, então nós atravessamos e fomos ao teu consultório de um médico para tentar entender minha questão. E o médico conversou com meu pai, conversou comigo e falou, não tem jeito, eu não posso fazer nada. Eu poderia até colocar in vitro nela, mas não tem como, não sobe, não desce, não sei o que aconteceu. E eu de mão dada com meu pai, fomos até o nosso consultório que era junto. Meu pai falou, filha, você viu, não tem como. E eu, para não magoar meu pai, eu falei, no meu espírito, eu vou ter outro filho. Ah, mas vou. Eu conheço esse Deus maravilhoso que gosta de fazer milagre. Ele é especialista em milagre. Você precisa crer mais nele. Isso que foi liberado aqui pode intensificar, porque ele pode tudo. Nós estamos falando sobre aquele que tem o universo nas mãos dele. Não há o que ele não possa fazer, só precisa algo que você creia. Se você crê junta com o que ele quer fazer, explode, acontece. Então eu quero levar vocês para esse lugar. Então, como eu falei para você, eu respeitei meu pai, não falei nada, mas dentro de mim, Deus, vamos conversar nós dois aqui. Senhor, é o seguinte, o senhor pode nem me dar outro filho, mas eu sei que o senhor pode.
Se o Senhor pode e eu quero, eu queria que o Senhor fizesse um milagre. Sabe quanto tempo depois que eu engravidei? Eu estou falando de 7 anos e meio que eu não engravidava. Sabe quanto tempo depois dessa oração eu engravidei? 2 meses. Então eu quero trazer um princípio muito forte para a gente aqui. Lembrar vocês, né? Porque na verdade isso é algo que eu acredito que vocês conheçam. Existe um desejo dos céus. O Salmo 139 conta isso para nós, que ele conhece tudo. A gente só precisa conectar com ele. Porque quando junta o que eu quero com o que ele já fez, porque ele está no nosso futuro, começa a acontecer. Você tem orado por isso? Você crê nisso? Porque se você crê, vai acontecer. Se você crê, vai acontecer. Deus está esperando uma oração de fé. O pastor, há 2 semanas atrás, falou sobre fé. Pega essa palavra dele, porque isso estimula o nosso coração a sonhar. Eu sou uma eterna sonhadora. Acaba de acontecer uma coisa, eu quero, Deus, o que nós vamos sonhar agora? Porque tem mais para você. Tem muito para você. Nós estamos nessa terra para realizar tudo. Tudo que ele tem. Não é algumas coisas, é tudo. Se você crê, tudo que você crê vem sobre nós em nome de Jesus. Vamos continuar. Pode continuar. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aqui ela olha no natural. Mas como assim ele, um homem? Como assim vai tirar o quê? Ele nem sabe. Está chegando ali. Ela percebeu que ele não era da área. Começou a questionar. És tu, porventura, maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, o dono, Debeste, né? O dono, pai Jacó. Então ela foi no chefe, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, seu gado. Tipo assim, ela estava falando assim, vamos combinar nós aqui. Quem é o senhor? Conheço Jacó, ele que fez o poço. O que você está falando? Faz sentido? Pode continuar. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Uma frase. Só que tudo que Deus fala tem uma implicação espiritual. E ali começou a mexer com ela. Como assim? Vai beber da água, Davi? O que esse homem está falando? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só de eu ler isso, eu fico movimentada. E você? Uau, o que tem atrás? O que tem atrás dessas palavras? Jorrar, fonte, água inesgotável. O que é isso? Eu quero. Eu, Mariana, quero. Vocês querem? Em nome de Jesus. Agora, naquela época, vocês estão entendendo? Volta para aquela época. Um judeu falando com uma samaritana e ele falando que ele era água viva e que aquilo podia jorrar dentro dela. Deve ter explodido o coração dela. Vamos continuar. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aqui, quando eu estava estudando, eu sentia assim, alguma coisa dentro dessa mulher acalmou. Ela não sabia como ia ser isso, mas ela sabia que isso era real. Já não tinha aquela... Não, ela falou, então tá, você está falando de uma forma tão especial, eu quero. Eu não entendo muito, não sei como que você vai fazer isso, mas eu quero. Olha lá. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Pode continuar. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Aqui começou Jesus mostrar para essa mulher que ele sabia tudo dela. E quando alguém chega na sua vida e começa a falar, começa a ver você, você começa a ficar meio assim, né? Tá vendo tudo. O que será que ele vai falar? Eu acredito que a mulher sentiu, sabe, aquela curiosidade misturada com um pouco assim, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo tudo, mas eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer aqui. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Aí caiu a ficha dela. Estou falando com o profeta. E outra, vocês acham que ele falou isso de uma forma ruim? Ou falou isso com amor? O que vocês acham? Com amor? Eu acho que ele falou com amor. Ótimo. Quando ele falou isso, já tinha conquistado o coração dela. Ele sabe tudo. Então esse homem... Alguma coisa vai acontecer aqui. Continua, gente. O Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Viu? Ela enxergou isso. Tá? Vamos parar por aqui só um pouquinho. Aqui eu quero trazer para você como essa samaritana era vista na época pelas pessoas, tá? Ela era uma pecadora e era rejeitada. O que Jesus viu? O povo viu uma pecadora rejeitada. O que Jesus viu? Uma filha sedenta, uma mulher procurando amor em lugares errados. Uma futura testemunha do reino. E é assim que ele olha para você e para mim. Como foi falado aqui anteriormente. Quando ele olha para a gente, ele não vê só a Mariana. Ele vê o meu futuro. Ele vê toda uma estrutura que eu não vejo. Por isso que eu preciso andar com ele. Eu preciso andar com quem sabe, com o dono de todas as coisas. Então, se ele sabe, eu vou caminhar com ele, porque ele vai me contando quais são os próximos passos. Você se sente seguro com isso? Uau, vamos continuar. Mas Jesus não olha para você e vê o que aconteceu com você, que é o tema da mensagem. Ele vê o que o Pai sonhou. Quantos de vocês acreditam no que eu falei agora? Você acredita que Deus tem um sonho para você? De verdade? Então você tem que construir esse sonho com Ele. Tem que começar a manifestar uma fé suficiente para começar a construir e vai acontecer. E o mundo está precisando ver isso. Ver que Deus é real, que Jesus é de verdade. Então Jesus disse à mulher quem ela era e mostrou a verdade sobre sua vida. O amor verdadeiro faz tudo isso. E eu quero trazer aqui, que enquanto ela lá estava ministrando, Deus estava falando comigo, que é uma frase que Deus me deu um tempinho atrás, que Ele falou assim para mim, e eu nunca mais esqueci, o amor é o que o amor faz. Ah, eu te amo, pastor, mas não faço nada por você, não me pede nada não, que eu não tenho tempo. O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. O que você tem feito? Não é fazer de mostrar para Jesus que eu posso, não é sobre isso. É a manifestação, o amor tem que ser manifesto. Jesus foi para a cruz, derramou o sangue dele. Tem demonstração maior do que essa? Não teve e não haverá. Ninguém vai competir com Jesus. Pode fazer o que você quiser, não vai chegar perto. Mas isso demonstra o sangue dele derramado, um sangue inocente, sem mancha, sem mácula, pagou meu preço, pagou o preço da minha vida e da sua. Sabe o que isso fala para nós essa manhã? O teu valor. Subiu o valor da gente. Uau! Se ele pagou com o sangue é porque eu tenho valor. Se você nunca pensou nisso, a partir de hoje não se diminua. Porque foi um preço altíssimo para te comprar. Quando ele te comprou, ele está dizendo para você assim, o meu sangue comprou você, Cléo. O meu sangue comprou você, Carol. Então você não tem por que se sentir diminuída, menosprezada, inferior. Nós temos que nos sentir um povo mais rico do mundo, da terra. Somos filhos do judeu mais rico que um dia aconteceu. Jesus é rico. Judeu rico, e ele é rico de tudo, ele é fonte de todas as coisas, entende? Vamos lá, gente, tem mais coisa aqui, meu coração está explodindo aqui. Como que Jesus conseguiu amar essa mulher que todo mundo rejeitava? E a resposta é, porque ele a enxergava através dos olhos do Pai. Ele a amou, sabendo de seus relacionamentos fracassados, vergonha e isolamento, ela buscava pertencimento, identidade e amor. Você busca isso? Eu busco. Eu amo esse negócio sou da Igreja Zelo, dá licença. Sou amiga do Mateus, viu? Eu sou a Mariana, amiga do Mateus. Isso é pertencimento. Eu sou pastora, mas eu sou ovelha do pastor. Isso é pertencimento. Ó, ninguém vive sem pertencimento, esquece. Para de viver isolado.
Para de falar que você não precisa de ninguém. Isso não é verdade. Isso é uma fala do outro reino. O outro reino fala que você não precisa de ninguém. Mas no reino de Deus, o pertencimento foi comprado por Jesus. Faz sentido, gente? É demais, né? Então, o pertencimento, identidade. Jesus, quando morreu na cruz, ele me deu um nome. Eu sou Mariana Cristo, e você, Mateus? Mateus Cristo. Cristo é sobrenome, Jesus Cristo. Eu passei a ter o sobrenome dele. Preciso de mais alguma coisa? Sou filha dele. E tá tudo certo. E amor, Jesus é amor. Foi muito ministrado hoje de manhã sobre o amor. Eu fiquei muito grata, porque para mim, tudo que diz respeito a Jesus, nós estamos falando aqui, é tudo feito por amor. E que a gente aprenda também hoje sobre o amor, porque é o amor que tem que mover o nosso coração, para fazer tudo, para viver. Vamos lá no ponto 1. Ponto 1, Jesus vê além. Jesus não vê apenas uma mulher samaritana. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu queria que vocês deixassem essa palavra, essa frase entrar no seu coração. Tudo começa com Jesus vê além. Pastor Bruno vê além. Mariana vê além. Pastora Jéssica vê além. Jesus não vê apenas a mulher samaritana. E quando você encontrar com alguém, ou até com o seu marido, com seus filhos, não olha o que está acontecendo, não. Olha além. Jesus, o que tem por trás dessa atitude? Jesus, o que tem por trás? O que o Senhor está fazendo? Porque Jesus sempre está fazendo alguma coisa. Então, olhar o que tem por trás faz com que o nosso raio-x das pessoas mude. A nossa visão do outro mude. Então, aparece alguém meio nervoso. O que tem atrás disso, Jesus? Não vai no nervoso. Às vezes, uma busca pelo amor. E a pessoa tem medo do amor, então ela é um pouco agressiva. Então, vamos trocar os nossos olhos. Coloca a mão nos seus olhos. Jesus, nessa manhã eu te peço que o Senhor toque os nossos olhos. Dá-nos os olhos de Jesus. Nos ajuda a ver as pessoas com os teus olhos. Em nome de Jesus. A samaritana chegou armada. Como que o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água de beber? Como assim? Vocês acham que ela falou assim, top, eu vou pegar para o Senhor? Ela ficou assim, o que está acontecendo? Esse judeu chega aqui perto de mim pedindo, ele já chega pedindo. Então ela estava cheia de sentimentos, certo? Então Jesus soube driblar essa mulher. Jesus poderia ter visto uma mulher difícil, mas viu uma mulher ferida. Eu quero chegar nesse ponto. Quando as pessoas te rejeitam, tem medo aí, tem ferida aí. E se você entender dessa forma, que é uma forma diferente, que não é com você, é com ela mesma, você pega, dá licença, viu? Você pega e traz para perto. Na hora desmonta a pessoa. A igreja de Jesus tem que ser assim. Sabe, parar com esses mimimi, com essas feridinhas, com esses disque. Simplesmente toca, a pessoa vem. E o amor, ele constrói mais do que palavras. Porque o amor é o que o amor... Repete comigo. O amor é o que o amor faz. Então eu vejo, não faço nada. Não, é a pessoa difícil. Não, vai lá, essa pessoa difícil que ele quer. Vem. E o amor faz aquilo que palavra nenhuma faz. Quantas vezes fazemos o contrário? Vemos rebeldia e não a dor, vemos grosseria e não feridas, vemos agressividade e não abandono. Então, que Jesus nos ensine hoje a trocar os nossos olhos pelos olhos dele, para que a gente possa acessar o coração das pessoas. Ponto 2. A empatia acessa o coração. Jesus oferece empatia. Jesus quebra barreiras para se aproximar dela e inicia a conversa. Gente, eu fui até procurar essa palavra. Alguém conhece essa palavra, rapport? Quem conhece? Você? Ok. Então, se eu estou me aproximando de uma pessoa difícil, ou Jesus se aproximou de uma mulher, que a gente já falou a história dela, rapport é eu chegar e me comunicar com você de tal maneira que você tenha confiança em ficar perto de mim. Rapport é isso.
É você se conectar com a pessoa. E Jesus faz isso belamente. Rapport é criar conexão, confiança e identificação com a outra pessoa para que ela se abra e receba o que você tem para comunicar. Rapport é essa delicadeza de chegar perto das pessoas, não uma coisa construída, é uma coisa de verdade, uma coisa de coração. Todo mundo sabe tudo, gente. As pessoas sabem quando você chega para tirar, quando você chega para entregar, o que tem atrás das suas atitudes. Vocês sabiam disso? Então, quando eu chego perto de alguém, para ganhar o coração dessa pessoa, eu preciso estudar. Nem todo mundo quer que eu ponha a mão. Tá tudo certo. Mas eu vou estudando e vendo as respostas da pessoa. E Jesus fez isso com a mulher. Ele foi chegando, pediu água, ela podia falar, não. Foi dando certo a conversa. Nós precisamos fazer rapport, ou seja, fazer o que Jesus fez, que é uma empatia, estudando aquela mulher. Faz sentido para vocês? Ok. Ele fez uma ponte, teve acesso. Muitas vezes queremos corrigir as pessoas que ainda não conquistamos. Esse é um ponto muito importante. Ninguém te ouve ou ninguém me ouve se eu não tenho uma relação construída. Primeiro a gente constrói, depois a gente fala o que precisa ser falado na hora certa. Tá certo? Vocês estão comigo? Ponto 3. Jesus vê e supre a necessidade. Ela foi ao poço em busca de água. Ele podia ter conversado com ela sobre... Nossa, tá sol hoje aqui, né? O que a senhora faz? A senhora trabalha? Olha o que a conversa dele se baseou em volta da necessidade dela. Jesus revelou a sede que existia dentro da sua alma com a estratégia do que ela foi buscar. Jesus é tão delicado e tão estrategista que ele sabe o que a gente busca, o que aflige o nosso coração, e ele usa isso porque chama a nossa atenção, quando ele viu que eu estou precisando. Em cima dessa necessidade, ele começa a amar a mulher porque ele se apresenta como fonte do que ela veio buscar. Quantas vezes nós estamos orando e falando com o Senhor, coisas a nosso respeito, dificuldades, e eu quero que você, a partir de hoje, pare um pouco para ouvir o que ele tem para te entregar. Porque ele é a fonte do que você está pedindo para ele. Ele sabe que você tem orado. Ele sabe que você tem orado. Mas engraçado, né? Ele sabe. Por que a gente tem que falar com ele se ele sabe? Porque ele quer relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. E o relacionamento cura quando ele é bom. Então, Jesus, ele espera, ele acessa... E ele dá a mão e traz para perto. E você sai, depois que você esteve com ele, você sai totalmente com o coração preenchido pela presença dele. Que é um dos valores altos dessa igreja, a presença de Jesus. Não saia da presença dele quando você for orar, sem sentir isso. Que ele esteve ali, que você esteve com ele. Porque quando você está com ele, muda algo dentro de você. Que foi o que aconteceu com a mulher. Ela procurava água natural, Jesus ofereceu água viva. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nossa, só de ver essa frase, eu fico pensando, tudo que eu levo para Jesus, se ele é a fonte, eu não vou ter mais problema com isso. Porque ele tem para me oferecer de uma forma de fonte que não acaba, não é assim só aquela vez. Todas as vezes que eu chegar para Jesus... Pode ser com a mesma questão. Ele tem mais para mim. Ele é inesgotável. Jesus é profundo e ele é incrível. Incrível, incrível, incrível. Já estou terminando, viu, gente? A mulher foi ao poço porque precisava de água. Jesus pede água para poder se revelar como fonte. Aqui a gente tem um ensinamento muito lindo. Toda dificuldade que você tem é uma oportunidade de Jesus se revelar. Por isso que muitas vezes ele deixa a gente passar por dificuldades. Deixa, permite.
até que caia só a ficha. A hora que caiu a ficha, eu acho que muda de assunto depois. Mas enquanto isso, ele não muda de assunto. Ele não nos abandona. Eu tenho, assim, inúmeras experiências com o Senhor de falar com Ele. Uma eu vou contar para vocês. Vocês querem ouvir? Sim. Aí eu já contei para a galera aqui. Jesus falou comigo na minha adolescência que eu vinha morar nos Estados Unidos. Aí eu mandei os meninos, né? Os dois, eles vieram, casaram. Tem neto, graças a Deus. Coisa linda! Quem quer vó aqui? É demais, não é, gente? Ó, vocês que não são vó ainda, vocês orem, porque é surreal. É um negócio... Eu falo que minha vida ficou colorida. Não é que era branco e preto, não era tão colorida, mas agora ficou extremamente colorida. Então, gente, os meninos vieram, o Felipe, o meu mais velho, virou cidadão americano e foi chegando perto, gente. Foi chegando perto da possibilidade de eu poder vir para cá com a minha licença, porque eu não viria sem licença, jamais. Eu tinha o meu passaporte de turismo, tarará, tarará, e a Jéssica, minha nora, já estava grávida, então entrou dentro de mim uma angústia muito grande. Será que vai sair o green card antes do neném nascer? E se não sair, eu perco meu visto de turista? Vocês estão comigo? Alguém sofre com essas coisas? E eu me lembro um dia que a gente estava no Moriá até, que é um programa, e eu estava muito angustiada e um pastor chegou para mim e falou: e aí, como é que está teu green card? Porque eu boto todo mundo para orar, gente, quando eu tenho uma questão, eu pego as pessoas de confiança e vamos embora. Não vai ficar faltando oração, aí é com Deus. Eu faço a minha parte, ele faz a dele, está tudo certo. E aí esse pastor chegou e falou: Mário, como é que está o green card? Eu falei: eu não sei se eu devia estar fazendo isso nessa época. Eu respondi alguma coisa assim: olha aí, a Jéssica grávida, e vai que não... Eu não recebi e-mail da imigração, tal, tarará, tarará. Ele virou para mim assim, nunca vou esquecer disso. Falou assim: Deus já fez tanto na sua vida, não vai fazer mais uma vez, não? Foi no rim, gente. Sabe por quê? Porque eu, pastora Jéssica, todos os pastores que estão aqui, nós somos pessoas iguais a vocês. A única diferença é que nós estamos na caminhada e queremos, e tudo que Deus nos ensinou, a gente está querendo passar, mas a gente também passa por angústia. Só que temos que passar por angústia diferente. E aí, quando ele falou isso para mim, eu falei: Jesus amado, chamei meu marido, falei: nossa, o David falou isso para mim, tal, 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 tal. Aquilo encheu meu coração, assim, de o confronto do eu, mas também eu me lembrei quem que eu sou, Deus. Como é que é? O que você está fazendo? Aí Deus falou assim: eu nunca deixei de fazer nada para você que a gente não combinou. Já estabelecemos que eu vou te dar algum card e tal. Gente, no dia seguinte entrou e-mail da imigração, no dia seguinte. Então, assim, é incrível, sabe? E depois outras coisas. Deus falou como que o cônsul ia falar comigo. Foi muito surreal, porque as entrevistas... Alguém já passou por isso? As entrevistas, elas duravam 20 minutos, 25 minutos. E Deus falou que a minha ia durar 5 minutos. Enquanto eu estava ali com o cônsul, o Espírito Santo falava assim para mim: ele vai te perguntar tal coisa. Eu falava: uau, Deus, você só fala o que ele perguntou, hein? Por favor. Aí eu respondia, e foi exatamente como ele me falou. Então, o que eu quero trazer para vocês, que não é sobre mim, é sobre o povo que se chama pelo seu nome. Quem é que é de Jesus? Você assume que você é de Jesus? Então acabou, está tudo dentro de nós. Ele já nos deu tudo, está tudo aqui, ó. Está tudo dentro, deixa sair. Respira, gente, respira. Solta o ar. Respira Jesus de novo. Solta o ar. Abre os olhos. O que nasceu dentro de você? Esperança. Então, de vez em quando, a gente precisa respirar para nos lembrar tudo que ele já falou para nós. E voltando para o texto, ele já conhecia aquela mulher, ele já sabia que ela sofria, e ele entrou em Samaria por causa dela. Então, Jesus busca ele vai lá nas 99, está aqui e tal, ele vai buscar uma. Então, nunca se sinta uma pessoa deixada, porque ele para tudo para te pegar. Ele para tudo para te pegar. Viu, Mateus? Ele para tudo para nos acessar. E vamos caminhando mais para o fim mesmo. A mulher foi ao poço, já falei.
Tarará. A pergunta que fica é, o que você veio buscar hoje? Vamos falar de nós hoje, vamos trabalhar com as nossas necessidades hoje. O que você veio buscar hoje do Senhor? Porque aqui a gente não tem nada para te entregar. Você tem, pastor? Tem dinheiro aí no caixa para entregar para eles? Tem aí um pacote de esperança? Yeah. Pastora, tem um pacote de... Não. Então, é o Senhor que vai entregar. Não somos nós. Nós só somos veículos de Deus. O que você veio buscar hoje? É fácil saber o que você veio buscar hoje. O que tem ocupado seu pensamento incansavelmente? O que você tem pensado? O que você tem pensado? Eu quero dar uma dica para vocês que um dia Deus falou comigo. Quando você fica pensando na mesma coisa muito tempo, sabe aquela coisa que você levanta pensando, dorme pensando, acorda angustiado pensando, no outro dia você pensa. Alguém passa por isso? Isso se chama obsessão. E a obsessão é um termômetro para a gente perceber que aquilo lá virou uma idolatria na sua vida. Você já está idolatrando o que você quer ou a resposta que você precisa. E aí Deus sai, porque quando existe um ídolo, Deus sai. Então, são algumas dicas. Quando você começar a pensar demais em alguma coisa, 2, 3 dias, para tudo. Senhor, quero te entregar o que eu estou pensando, não quero mais pensar mais. Tchau. É uma coisa assim, cirúrgica. Está atrapalhando? Entrega. Nós precisamos ser pessoas prontas para responder o que Deus nos pede. Tudo que a gente aprende, nós temos que colocar em prática. Certo? E a última pergunta. O que você acredita que precisa para finalmente ter paz? Para finalmente ter paz. Todo mundo passa por isso. Não se exclua. O que você precisa para ter paz nessa questão que você fica pensando? Dá para comprar isso que você está pensando? Dá para negociar com Deus? Se não dá, entrega. Entrega. Foi o que a mulher fez. Jesus se apresentou e ela creu. Você tem crido que Jesus é a resposta para você? Ou é a resposta para o que você está buscando? Você tem crido nisso? Essa é a senha celestial para as coisas funcionarem. Você tem crido? Essa é a minha parceria com o Senhor. Eu creio naquilo que eu espero ou eu só fico angustiada? Eu me alimento da minha angústia. Porque se eu creio e entrego, acabou. Próxima, não é assim que a gente tem que viver? Bola para frente. Conclusão, Jesus está dizendo hoje, me entrega a sua água, a sua necessidade. Eu sou a fonte de tudo o que você precisa. Eu sou aquele que pode preencher o vazio que nenhuma pessoa pode. Seu pai não pode, seu marido não pode, sua esposa não pode, o pastor não pode. E esquece, gente. O único que pode é Jesus. Ninguém pode. Nenhum sucesso, você pode ser a pessoa mais incrível nessa terra, não preenche. E nenhuma conquista consegue preencher. Jesus quer se revelar a nós. Ele quer dizer para mim e para você hoje, eu sou o que você precisa. Eu sou a fonte de tudo que você fala comigo lá no secreto. Eu tenho não só a resposta para isso, mas eu tenho um caminhão de coisa para te entregar. Não é sobre entregar ou não entregar, é sobre crer que Ele é a fonte. Amém. Porque se eu crer que Ele é a fonte, fechou. Vocês entendem? E o diabo quer roubar o quê de nós? Essa confiança. Porque se eu fico, será que vai? Será que o green card vai? Não ia vir. Então, o pastor me deu na cabeça, foi cirúrgico comigo, eu precisava ouvir aquilo. Porque vamos combinar que é um assunto nevrálgico, né? E pronto, acabou. E de vez em quando eu me acordo. Você se acorda e fala assim, para, já deu. Já deu. Nós precisamos ser os nossos próprios amigos. Nós precisamos entender algumas coisas do Senhor e começar a entrar no positivo. No que Deus fala e Ele entrega. O que Ele fala conosco no secreto, Ele entrega para nós. Ele nunca nos deixou sem resposta. E eu quero terminar
Pastor, quando você falou de palavra, né, eu não quis falar na hora porque eu estava pensando outras coisas. Mas eu senti Deus falando para essas 3 moças aqui, ó. Nem sei se elas são amigas uma das outras, não sei. As 3. Que elas são um celeiro de empatia pelas vidas. Eu vou resumir, se alguém quiser falar inglês com elas, porque eu ainda não cheguei lá. Eu senti, durante a palavra anterior, que Deus queria dizer para vocês 3, nem sei se vocês são amigas ou não, que vocês são um celeiro. Você sabe o que é um celeiro? Um celeiro de empatia e amor pelas vidas. Então, muitas vezes uma palavra, um olhar, um toque, cura e define o destino. Jesus era simples. Ele curava só de passar a sombra dele. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. Não precisou de uma pregação para ela ser curada. Basta que ele passe. E Jesus me deu uma convicção de que se vocês forem ativadas nesse lugar, onde vocês passarem, vocês vão trazer resposta. Foi isso que eu vi. Vocês são amigas? Oh, sem querer, hein? É isso. Acho que it's enough. É isso. Então, a última frase, como eu vejo as pessoas, determina como eu me comporto com elas. Se eu vejo as pessoas complicadas, eu me afasto. Se eu vejo as pessoas amadas por Jesus, eu toco. Então, cura seus olhos, cura seu coração. Porque o que o diabo faz conosco é nos distrair desse lugar que Jesus nos colocou, que é de amar as pessoas. É como eu estava falando, tem gente que não gosta de toque, estuda a pessoa. Estuda antes. Jesus vai te dar o coração do outro. E como eu estava falando para as 3, a gente pode trazer isso para a igreja. Porque hoje, o que a gente precisa é o fundamento do que foi falado até agora. Se chama amor. Porque o amor, existe um poder no amor. Quando você ama alguém, você se sente amado por alguém. Eu não estou falando de amor de casal, eu estou falando de amor de gente. Quando você se sente amado por alguém, você é curado. E Jesus é o quê? Ele é o amor. Há poder no amor. Sai daqui hoje pensando isso. Há poder no amor. Jesus foi por amor. E ele mostrou para mim o meu valor, porque subiu a régua quando ele foi para lá. Eu me sinto, gente, não sei vocês. Eu falo, como assim ele morreu por mim? Meu Deus, como assim? Então, quando a gente começa a se sentir inferior ou inadequado, tem capeta aí rondando. Porque não é o que ele quer que você sinta. Porque o amor dele demonstrado na cruz, morrendo por você, por vocês, por você, Mateus, por você, por todos nós, mostra o nosso valor. Um valor incrível. O nosso valor foi dado pelo sangue inocente de um homem que era Deus, por mim e por você. E eu termino a minha palavra aqui, em nome de Jesus. Quero só orar por vocês. A pastora Jéssica pediu para eu falar para vocês que todos os domingos a gente tem o culto. Isso. Todos os domingos nós temos o culto 9h30, né? Começa às 10h. E assim que terminar o culto, para vocês pegarem as crianças. Tá certo? Pai, eu oro. Abre suas mãos. Libera sua mente. Abre os seus ouvidos espirituais, seu coração. Pai, em nome de Jesus. Nós não precisamos de nada mais do que o Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos por esse amor incrível, imensurável. Nosso coração humano não consegue ter dimensão desse amor.
mas o Senhor sabe o preço que o Senhor pagou por nós. Isso nos traz uma certeza absoluta de que nós não estamos aqui de qualquer maneira. Nós estamos aqui para nos tornar pessoas incríveis para o Senhor, Pai. Pessoas que o Senhor olha e amou. E por isso, Deus, nós carregamos hoje e saímos daqui hoje na plena certeza de que o Senhor tem uma vida incrível para nós, maravilhosa nos esperando, assim como foi a mulher samaritana que não tinha perspectiva. Senhor, que era uma mulher rejeitada, cheia de dores. Pai, ela saiu com identidade, com propósito. Acabou a confusão, e que acabe a confusão entre nós, que acabe a dificuldade de saber quem nós somos, que nós somos a menina dos teus olhos, seus amados e suas amadas, para cumprir nessa terra o que o Senhor sonhou para nós, antes da fundação do mundo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Desculpa aí, desculpa meus gritos. Desculpa aí. Assim? Desculpa meus gritos aí. Amém. Obrigado por essa palavra, né? O amor realmente ele transforma. Não existe nenhum sentimento mais forte do que o amor. E quando as pessoas... O pastor que eu trabalhei com ele, sendo um pastor de jovens dele, falou uma coisa que marcou, que eu carrego para mim. Todo ser humano na face da terra carrega duas coisas. Me faça sentir amado, me faça sentir importante. Todo ser humano carrega isso. Todo mundo quer ser amado e todo mundo quer se sentir relevante em algum ponto. E eu guardei isso para mim. O nosso foco aqui da igreja, um dos nossos valores é servir e amar as pessoas. Nós focamos muito nisso, em cuidar de pessoas e até a nossa visão financeira é investir em pessoas, investir em ministérios. Nós temos abençoado missionários que nem são da nossa igreja e ficamos sabendo que ele está vindo para missões e nós abençoamos a vida dele com oferta financeira. Então, o financeiro da igreja, nós vamos fazer o dízimos e a oferta, é para isso, é para cuidar de famílias que chegaram aqui em Dallas e estão precisando. A gente tem ajudado famílias que chegaram recente aqui na região e não tem o suporte financeiro. Nós temos abençoado a vida dessas pessoas. E se você souber de alguma família que está passando necessidade, está precisando de ajuda, nos avise, nós vamos ajudar da maneira que a gente pode. No curso de novos membros, a gente tem uma frase que eu coloquei que fala assim: nossa igreja é um lugar de refúgio em tempos difíceis. A igreja, Jesus nunca investiu em prédios, ele investiu em pessoas. Então, nós vamos investir nas pessoas. E se as pessoas não ficarem? As pessoas não pertencem a nós. As ovelhas são de Jesus, não é nossa. Então, se Jesus trouxe elas para a gente investir nelas, equipá-las e levá-las para outro lugar, que assim seja. Eu não sou dono de ninguém, nós não somos donos de ninguém, a igreja é de Jesus. Nós simplesmente cuidamos. Amém? Então, o QR Code está aí, se você quiser abençoar. Nós acreditamos numa vida de generosidade e a Bíblia diz em Provérbios que aqueles que são generosos, seus celeiros se encherão e transbordarão. Você não está dando dinheiro para o pastor, você não está dando dinheiro para homem, você está cumprindo um princípio e o Senhor vai honrar vocês, não eu. Eu não tenho capacidade disso. Tá? E eu gosto de ser bem transparente, principalmente nessa área que é uma área muito delicada, que é o financeiro. Eu e minha esposa, nós somos os pastores líderes da igreja, mas nós não temos autonomia nenhuma sobre o financeiro da igreja. Nenhuma decisão na igreja é tomada, eu e a minha esposa sozinho. Se eu tiver qualquer decisão para tomar financeiramente, eu tenho que levar para os conselheiros da igreja, eles têm que aprovar, se não for aprovado, não acontece. E já teve situações que a gente levou para os conselheiros, não foi aprovado e não aconteceu. Porque a gente tem como visão... Eu estou explicando isso porque é uma área muito delicada. Envolve dinheiro de pessoas que trabalham a semana toda, nós trabalhamos, damos o dízimo. Então a gente tem que ser crystal clear, transparência nessa área. Existem situações que a gente leva e não acontece. E é isso mesmo. Eu e minha esposa, a gente acata a decisão dos conselheiros da igreja sem espernear e sem achar que nós somos o dono da igreja. Então nós temos um conselho que está acima de nós, que qualquer decisão que eu e ela vai tomar precisa passar por ele. Se não passar, não acontece. Tá bom?
E então eu queria deixar isso bem claro, porque eu sei que dinheiro é complicado, mas nós somos fiéis ao Senhor, nós queremos ser uma igreja transparente, fiel ao Senhor. E eu falei com o pessoal quando a gente foi começar a igreja, mas a igreja brasileira já está queimada. Eu falei, se a gente fizer diferente, não. Se a gente for fiel, se a gente for honesto, se a gente tiver caráter, as pessoas vão ser curadas, não vão ficar com o pé atrás. Então, se você souber de alguém que está precisando de ajuda financeira, famílias que estão chegando agora, nos avise, nós vamos abençoar. E se você tem um sonho de ministério, nós vamos investir em você financeiramente. Se quer fazer missões, nós vamos enviar vocês para missões. O dinheiro do reino é para o reino. Amém? É isso. Domingo tem culto, todos os domingos. Esteja orando pelo lugar. Eu e a minha esposa, nós estamos em algumas warehouses para achar o lugar para a gente começar a igreja, mas ainda não foi a vontade do Senhor, mas eu creio que o Senhor vai abrir uma porta para a gente de um local. Eu amo ter vocês aqui em casa, mas a gente quer expandir, a gente quer crescer. E então a gente está olhando, essa semana a gente vai ver mais alguns lugares, esteja orando sobre isso, tá bom? E domingo que vem nós nos encontramos aqui 9h30, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer, Pai, pela essa palavra, Pai, a tua palavra que cura, que sara, que restaura, que liberta, Pai. Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, Pai, a semana deles, Pai. Deus, nós queremos declarar uma semana de vitória, Pai, uma semana de boas notícias, Pai, uma semana de resposta para as orações dos teus filhos, Pai. Deus, eu peço que o Senhor guarde eles em segurança. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada casa aqui, Pai, sobre a vida financeira dos teus filhos, Pai, que o Senhor seja provisão sobre a vida deles, Pai. Deus, se tiver alguma família aqui passando por dificuldade financeira, eu declaro agora a provisão do Senhor sobre a vida deles, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que os anjos do Senhor estejam guardando os teus filhos, Pai. Pai, eu oro pelas crianças, Pai, guarda as crianças na escola, Pai, guarda as crianças, Pai, onde elas estiverem, acampa os teus anjos ao redor das crianças, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos dê uma semana de vitória, que essa palavra fique cravada no nosso coração, Pai, de que o Senhor é a fonte de tudo, Pai. Que tudo que nós precisarmos, nós podemos buscar no Senhor, Pai. E nós vamos encontrar, Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar novas revelações de quem o Senhor é durante essa semana, Pai. Eu declaro uma semana de intimidade contigo, Pai. Uma semana de presença do Espírito, Pai, em todo lugar que nós estivermos, Pai. É o que nós oramos, te agradecemos, no santo, poderoso, majestoso e maravilhoso do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe.